Esboço de teste para o dia 30 de outubro, ensinamento cristão. Vamos fazer primeiro uma leitura com voz normal. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Leitura agora com a voz frente. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A roda frente na altura da língua dos dentes. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente vai fazer agora uma leitura colocando a laringe mais para cima na parte de trás, subindo a laringe na parte de trás, como se a laringe fosse, não sei, como se ela fosse um aclive, e a gente vai subir a parte de trás. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também a gente vai fazer a leitura com a voz japonês. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Agora a gente vai fazer o teste dessa saudação, forçando primeiramente somente a laringe, fazendo a elevação da parte de trás, e depois o teste com a voz japonês. Primeiramente subindo a laringe. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero ler uma passagem que se encontra em Mateus 28, 19 ao 20, que fala assim: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Fechou o aplicativo e a gente vai reabri-lo. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Mateus 28, 19 e 20. No capítulo 28 de Mateus, que é o capítulo dessa passagem, nós vemos uma série de relatos muito importantes. Aqui no capítulo 28, vamos separar por tópico o que aconteceu. Jesus ele é crucificado. Ele entrega o seu espírito na cruz, quando ele fala aquelas palavras conhecidas em hebraico, tetelestai, que significa está consumado. Naquele momento, ele cumpre o plano de Deus para a redenção de toda a humanidade. Jesus ele falece muito mais rápido do que geralmente alguém condenado à pena de crucificação faleceria. Algumas pessoas chegavam a demorar dias até que viessem a falecer, onde elas morriam de desidratação, porque não bebiam água enquanto ficavam expostas ao sol ali na cruz. Algumas pessoas morriam de asfixiação, porque a postura que a cruz exigia do condenado fazia com que ele respirasse com dificuldade, então ele morria asfixiado. E outros morriam de falência múltipla dos órgãos, por quanto da perda de sangue. Toda vez que o prisioneiro, toda vez que o condenado na cruz precisava se mover para conseguir respirar melhor, ele reabria os machucados nos pés, ele reabria os machucados nas mãos, e isso fazia com que ele perdesse sangue. E essa perda contínua de sangue fazia com que ele morresse pela falência múltipla dos órgãos. Mas Jesus Cristo ele morre tão rápido, porque na verdade a morte não tinha poder sobre ele. Ele entrega o seu espírito ao Pai. E naquele momento que o espírito deixa o corpo, então ele perde a vida, perde o fôlego de vida. E a morte de Jesus ela foi tão rápida que deixou o governador romano da Judéia, que naquele tempo era Pilatos,
Abismado, como pode alguém ter falecido tão rápido assim? Fechou novamente aqui o aplicativo, nós vamos reabrindo. Então a gente percebe que esse capítulo 28 é um capítulo onde nós vemos uma série de relatos muito importantes sobre os últimos momentos de vida de Jesus. Jesus, ele ressuscita. Isso também está amplamente relatado nos evangelhos. E as primeiras pessoas a saberem a respeito da ressurreição de Jesus são 3 mulheres, as 3 Marias. Elas foram informadas por um anjo. Fala que elas chegam ao túmulo, elas procuram por Jesus, não encontram o corpo, mas um anjo fala para elas: Jesus não está mais aqui, Jesus ressuscitou. E a ordem de Jesus para os seus discípulos é que vocês saiam de Jerusalém, voltem para a Galileia e lá ele vai conversar com vocês. Elas contam exatamente essas palavras, elas narram exatamente esses fatos para os demais discípulos, mas eles não acreditam no testemunho delas. Depois, Jesus se apresenta também a outros 2 discípulos. Eles saíam no final da tarde, antes do pôr do sol, de Jerusalém, e eles iam em direção a uma aldeia próxima chamada Emaús. Jesus os encontra no caminho e ali conversa com eles. As mesmas coisas que o anjo diz àquelas mulheres, Jesus também diz a esses 2 discípulos: saiam de Jerusalém, vão para a Galileia, e lá eu falarei com vocês. É importante mencionar que entre aqueles que seguiam ao Senhor Jesus, nós podemos destacar 3 tipos de pessoas. Havia a multidão, eram milhares de pessoas. Há relatos de que em algumas ocasiões o Senhor Jesus chegou a discursar para mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Se nós imaginarmos que para cada homem presente no discurso de Jesus havia também pelo menos uma mulher e pelo menos uma criança, ele chegou a discursar para algo em torno de 15.000 pessoas. E isso naquela época era um número fenomenal, ainda hoje é um número muito expressivo. Hoje a humanidade é pelo menos 7 vezes maior do que era naquela época. Acredita-se que naquele tempo houvesse menos de 1 bilhão de pessoas na Terra e hoje em dia nós temos mais de 7 bilhões. A título de comparação, a Arena da Ultrafarma, da Farmaconde, aqui em São José dos Campos, ela comporta 8.000 pessoas. O Templo de Salomão, lá em São Paulo, comporta 10.000 pessoas. O nosso templo sede, ele comporta 2.500 pessoas. E Jesus Cristo faz um discurso para 15.000 pessoas. É uma quantidade muito maior do que muitos estádios do Brasil poderiam suportar. Jesus estava fazendo então seus discursos ali para 1/3 ou 1/4, 1/5, da quantidade de pessoas que comportaria o Maracanã. Então a primeira classe de pessoas que acompanhavam Jesus era a multidão. Elas viam, ouviam o discurso e iam embora. Algumas praticavam o que aprendiam, outras não. Outra classe de pessoas que seguiam Jesus eram os discípulos. Tem uma passagem bíblica que relata que essa quantidade de discípulos de Jesus chegou a 500 pessoas. Aonde Jesus ia, essas pessoas estavam com ele, aprendendo com ele, comendo com ele, vivendo com ele. Eram pessoas que tinham interesse não somente de ouvir um discurso de Jesus, mas de acompanhá-lo onde ele ia, ajudá-lo financeiramente, preparar o caminho para onde ele ia passar, a estadia onde ele ia ficar durante as suas peregrinações. Relata a Bíblia que quando Jesus Cristo ele foi assunto ao céu, primeiramente ele foi encoberto por uma nuvem, depois assunto ao céu, relata que 120 pessoas aproximadamente testemunharam esse momento em que Jesus Cristo ele foi assunto ao céu. 120 discípulos. Então nós vimos que a primeira classe de pessoas era a multidão, a segunda classe de pessoas eram os discípulos e a terceira classe de pessoas que acompanhava Jesus Cristo eram seus apóstolos. Somente 12 pessoas na terra receberam esse privilégio. Quando Judas Iscariotes morre, é eleito um homem chamado Matias em seu lugar. E posteriormente o apóstolo Paulo também recebe esse título dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Somente 14 pessoas na terra receberam esse título. Eu vou corrigir aqui.
Esses apóstolos eram pessoas que tinham um contato mais íntimo com Jesus Cristo. Eles receberam instruções detalhadas sobre a doutrina de Jesus e a eles foi destinado ensinar os discípulos sobre aquilo que eles aprenderam com o Mestre. A palavra do Senhor nos mostra que em um dado momento, 11 apóstolos estavam juntos, reunidos, participando de uma refeição. Eles estavam num cenáculo, as portas estavam fechadas, eles tinham medo dos judeus que poderiam persegui-los, prendê-los, matá-los, assim como fizeram com Jesus. Por isso, eles estavam num ambiente completamente fechado, com medo, se escondendo. Nesse momento, Jesus Cristo se aparece, se apresenta para eles e começa a conversar com eles. Literalmente, ele atravessa as paredes. Agora ele já tem um corpo transformado, não mais um corpo humano, mas um corpo glorificado, que não está sujeito às leis dessa natureza. E ele lança no rosto desses 11 apóstolos uma dura crítica pela falta de fé desses apóstolos. Eles não creram nos testemunhos das 3 mulheres que primeiramente ouviram falar da ressurreição de Jesus. Eles não creram nos testemunhos dos 2 discípulos que tiveram um encontro com Jesus em direção ao caminho de Emaús. E eles só estavam crendo agora somente porque eles estavam vendo o Senhor Jesus com os seus próprios olhos. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E agora vemos 11 apóstolos que tinham a missão de falar a respeito do Senhor Jesus e esperar que as pessoas crescem no seu testemunho, na palavra que eles falavam, naquilo que eles viram, naquilo que eles ouviram, naquilo que eles tinham para testificar a respeito de Jesus. Eles, então, que tinham essa função de pregar e confiar que as pessoas creriam no seu testemunho, não estavam crendo no testemunho das 3 mulheres, não estavam crendo no testemunho dos 2 discípulos. Passa aquela sensação daquele ditado: faço o que eu faço, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Porque aquilo que eles pregavam, eles não estavam praticando. A falta de fé parece algo atual também em nossos dias. Pessoas que não creem na palavra escrita de Deus. Também existem hoje em dia no meio das igrejas. Talvez até alguém que esteja aqui esta noite, leia a palavra do Senhor, escuta a palavra do Senhor e até ensine a palavra do Senhor, mas não crê naquilo que nela está escrito. E como que nós podemos ensinar algo a respeito de Jesus se nós não conhecemos? Como que nós vamos ver milagres manifestados pelo Senhor Jesus se nós não cremos que Ele é poderoso para fazer milagres? Acreditamos que Jesus é o unigênito de Deus, acreditamos que Ele existe, tem que colocar o aqui. Acreditamos que Ele existe desde a fundação do mundo, acreditamos que Ele é da mesma essência, da mesma natureza do Pai, acreditamos que Ele existe com o Pai desde a eternidade. Este mesmo Jesus, por muitos anos, Ele se usou de profetas para transmitir seus ensinamentos ao mundo. Aqueles que criam na palavra dos profetas, às vezes essas palavras eram acompanhadas por sinais miraculosos, outras vezes não, tinham contato com o próprio Deus, através da fé em sua palavra. Trocar essa ordem. Aqueles que criam na palavra dos profetas, Ele se usou de profetas para transmitir seus ensinamentos ao mundo. Algumas vezes acompanhadas de sinais miraculosos, outras vezes não. Aqueles que criam na palavra desses profetas tinham contato com o próprio Deus através da fé em sua palavra. Mas neste momento, Jesus, que é Espírito, Ele decide falar diretamente com o homem. E para isso, o Espírito eterno de Deus encarna em uma forma humana. Se valendo para isso de Maria, Jesus nasce de mulher. E como todos os outros seres humanos, agora em um corpo humano, Ele conversa com os homens e expõe a sua doutrina, deixando muitos milagres, tirar aqui o osso, deixando muitos milagres que se seguiram ao seu ministério como prova da sua divindade. Aquilo que Jesus ensinou está
amplamente registrado nos evangelhos. E outras coisas foram esmiuçadas por seus apóstolos e estão registradas nas cartas apostólicas. Se cremos em Jesus, cremos também em seus ensinamentos. Uma das coisas que Jesus ensinou sobre o pecado, vamos ler uma passagem que está em Mateus 9,6, que fala a respeito de um dos ensinamentos que Jesus nos deixou a respeito do pecado. Uma das coisas que Jesus nos ensinou, corrigir aqui, uma das coisas que Jesus nos ensinou é sobre o perdão. Vou dar uma passagem que está em Mateus 9,6 que fala a respeito do perdão. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Cremos que Deus ele tem amor e misericórdia para perdoar os pecados de toda a humanidade. Cremos que Ele tem amor e misericórdia para perdoar os pecados de Mussolini, perdoar os pecados de Hitler. Se entrar um assaltante aqui e se converter, cremos que Deus pode também perdoar os pecados dele. Mas às vezes temos falta de fé que Deus pode perdoar os nossos próprios pecados. Às vezes, quando pecamos e confessamos, ficamos nos martirizando, como se o nosso pecado fosse maior do que o pecado de outros mortais que viveram antes de nós. Se você peca e confessa a Deus e se arrepende, você não precisa mais se preocupar com isso. Se Deus se esqueceu do seu pecado, por que você também não pode se esquecer dele? Nós dizemos que devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. E se o pecado que você cometeu no passado, há 20, 10, 20, 30 anos atrás, ainda está te causando ansiedade, por que você também não lança esse pecado sobre o Senhor? Por que você não lança ele sobre o Senhor também? Por que você não lança esse pecado sobre o Senhor também? Corrigir aqui. Por que você não lança este pecado sobre o Senhor também? Você errou? Errei. Então peça perdão e esqueça. A Bíblia, ela tem que ser a fonte de ensino do cristão. Tem muitas teorias no mundo, tem teorias diabólicas operando dentro das universidades evangélicas de teologia, tentando tirar a força das Escrituras Sagradas. A Bíblia diz que Jesus andou sobre as águas. Nós, como cristãos, temos a marca da fé. Temos de crer. Não adianta procurar explicação científica para questões espirituais, porque nós não vamos encontrar. Como que nós vamos compreender que os apóstolos estavam reunidos com as portas fechadas e Jesus apareceu no meio deles? Separar aqui. Como que nós vamos compreender que os apóstolos estavam reunidos com as portas fechadas, espaço, e Jesus apareceu no meio deles? Ele atravessou a parede? Por evidente, estamos lidando com coisas que fogem à lógica humana e que não estão presas dentro das regras da física e da química como conhecemos. Para entender isso, nós precisamos de fé. Então, essa noite, creia. Se você tem pouca fé, peça para Deus: Senhor, aumenta a minha fé. Mas não desista de acreditar. E por último, o último tópico desse esboço, saiba que você tem o Espírito Santo como seu auxílio para entender a Bíblia. Em João 16, 12, 13, Jesus fala assim para os seus discípulos: ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele os guiará e em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Aumentar o tamanho da letra para 14. E vos anunciará o que há de vir. João 16, 12 e 13. Jesus ele tinha ainda muitas coisas para ensinar para os seus discípulos, para os seus apóstolos, mas algumas dessas coisas eles ainda não estavam preparados, ainda não tinham a maturidade espiritual para ouvir. Porque o pensamento deles ainda estava muito ligado à lógica humana, à ótica humana. Os olhos deles ainda estavam muito presos a questões materiais. E nós sabemos que Deus é espírito, Deus não é matéria. Seria necessário que eles então tivessem mais experiências, mais vivências de ordem espiritual, para que Deus pudesse revelar para eles as coisas que ainda estavam por vir. E essa missão foi encarregada ao Espírito Santo. Se você estiver então com alguma dúvida na palavra, lê um texto, não compreendeu,
Se você está passando por algum problema de ordem emocional, se você está passando por algum problema de ordem espiritual, peça para Deus que por meio do Espírito Santo dele, Ele venha te guiar, Ele venha te orientar, Ele venha te conduzir, porque Ele vai saber lidar com essa situação muito melhor do que você. Então não desista de crer em Deus. Não desista de crer em Deus e não desista de buscar cada vez mais intimidade com o Espírito Santo, porque fazendo assim, certamente você vai chegar ao céu. Agradeço a oportunidade. Está encerrada a reunião. A gente vai se reunir aqui agora. Vamos fazer uma roda. Vamos orar para nós encerrarmos.